que a gente precisa fazer com segurança? Primeiro, e aí veja, alguém vai falar, já vem comunista com sociologia. Mas não é sociologia não, é o que a gente chama de violência. É um termo geral e genérico para fenômenos diferenciados. Então vamos concordar que a solução do enfrentamento à facção é uma. A solução do enfrentamento à violência contra a mulher é outra. E a solução do enfrentamento ao roubo de celular na esquina é outra. São 3 problemas que a gente empacota no rótulo de violência, mas que tem origem diferente, causa diferente e solução diferente. Show? Boa. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa ter essa clareza. Precisa ter essa clareza que problemas de violência não se resolvem só com aumento de pena. Então, por exemplo, vamos pegar esses 3 exemplos de violência que eu acho que são que mais atormentam as pessoas. Assalto, né? Assalto barra furto, violência contra a mulher e o problema das facções, né? Que tá associado aí. Veja, caso de violência contra a mulher, a gente precisa, primeiro, impedir que os meninos sejam criados e socializados para serem violentos. E aí o imbecil lá que eu debati, ele diz que é contra a campanha contra a misoginia. E aí, pelo amor de Deus. A gente precisa integrar ao aparelho escolar, ao aparelho cultural do nosso país, um debate permanente sobre misoginia, sobre o que é violência contra a mulher, o que é consentimento, para ensinar os meninos a não ser potenciais violentadores de mulheres. Então é preciso enfrentar essa onda red pill, porque veja, quando eu tinha 20 anos, eu tinha 2 sobrinhos, que eram 5 anos mais jovens. Então eu acompanhei eles virando adolescente, começando a namorar, dar uns beijinhos e por aí vai. O que eu falava pra eles? A mesma coisa que manhã me falou. Olha, meu filho, não fique dizendo por aí quem você transou, quem você deixou de transar, o que você fez, o que você deixou de fazer, não. Que isso não é coisa de homem, não. Que homem não fala o que fez, o que deixou de fazer com a mulher, não. Isso queima você, isso prejudica a menina e tal. Então, tipo assim, o que a gente ensinava era isso. Meu irmão, teve um caso, começo do ano, Robertinho, de um cara que praticou uma agressão sexual contra a menina, que marcou com a menina no apartamento e armou com os brother pra fazer uma violência coletiva contra a menina e parece que tava transmitindo na Discord. Então, o que a galera tá vendo hoje em dia em rede social? O que a galera tá vendo nesses fóruns de Discord, né? Então, tem um trabalho aqui, a sério, educativo, comunicativo, de combater essa onda de misoginia e a red pill. Show. Junto a isso, tem a necessidade de você garantir o direito da denúncia. Porque, objetivamente, a maioria das mulheres vítimas de violência não denunciam. Por quê? Aí já dei vários exemplos aqui de insuficiência da delegacia da mulher, né? Insuficiência da delegacia da mulher, insuficiência de centros de atendimento e acolhimento à mulher vítima de violência, insuficiência de aparelhos específicos de atendimento à ocorrência de violências contra a mulher, como o Batalhão Maria da Penha. Então é preciso de dinheiro, de investimento robusto para ter delegacia da mulher, para ter centro de acolhimento, para ter batalhão da polícia, para ter investigação real, porque você tem, dos mais de 300 mil medidas protetivas que foram solicitadas no Brasil ano passado, 1/3 delas foi violada, e só em números oficiais. Então a mulher solicita uma medida protetiva e não existe, por exemplo, acompanhamento de fato do Estado para garantir que essa medida protetiva seja cumprida. E volta e meia acontece o caso de uma mulher que é assassinada tendo a medida protetiva no bolso, né? Então, veja, junto ao aspecto cultural, educacional, do enfrentamento ao machismo, ao patriarcado, à violência contra a mulher, a esse caldo de cultura que legitima a violência contra a mulher. Isso vem a partir de fortalecimento de estruturas públicas eficazes no apoio, no atendimento, no acolhimento, no acompanhamento das medidas protetivas, no cumprimento real do que diz a Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha não é só para punir agressor de mulher. A Lei Maria da Penha determina uma série de procedimentos de acompanhamento à mulher vítima de violência que, infelizmente, não saem do papel. Robertinho, é lei federal, foi aprovada em 2023 que as delegacias da mulher têm que funcionar 24 horas por dia. Em Pernambuco não funciona. Acontece o quê, pô? Nada. A governadora do estado está descumprindo uma lei federal, foi aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente. E aí você começa a aqui enfrentar esses casos. Junto a isso, você precisa pensar em formas objetivas do ponto de vista econômico de criar um prejuízo à agressora de mulheres. Formas objetivas. Prejuízo econômico. Então, por exemplo, foi comprovado que o sujeito praticou violência contra a mulher e essa é a causa do divórcio, pra mim isso tem que impactar na divisão de bens. Confisco. Tem que se fuder, economicamente. Bloqueio. Tem que causar um impacto, porque como a gente vive numa civilização capitalista, infelizmente, que é uma economia monetária da produção, só confiar na negativação social é muito pouco. Porque, teoricamente, o acionamento do sistema de justiça deveria dar acesso a uma rede de proteção. E aquilo ali deveria segregar o agressor da vítima. E, teoricamente, a sociedade iria julgar negativamente aquele comportamento, dado a resposta do sistema de justiça. E aquele julgamento negativo da sociedade iria desestimular práticas semelhantes. Tudo isso é no plano abstrato do que se ensina nas faculdades de Direito. Na vida real, não é assim que acontece. Na vida real, o cara bate numa mulher famosa, por exemplo, e depois sai candidato a deputado e se elege. Na vida real, o cara que foi condenado, por exemplo, por crime de violência contra a mulher, ele tem que perder direito a ser candidato. Ele tem que sofrer implicações financeiras e tal, pra criar uma coisa que, assim, meu irmão, o bicho tá pegando, e aí dá B.O. mesmo e tal, e não. A perda de privilégios, assim, que poderia ter na sociedade. Exatamente. Então, isso é um fator. Aí vem o segundo fator. Roberto Andrade Filho. Veja, roubo de celular. Roubo de celular e crimes de maneira geral é a coisa mais fácil do mundo de se resolver. E aí vou dar um exemplo do passado e vou dar um exemplo atual. Teve uma época no governo Geraldo Alckmin que o roubo de carro explodiu em São Paulo. Só que era roubo de carro mais em bairro periférico. Aí os caras começaram a ganhar muito dinheiro. E por que o roubo de carro explodiu? Porque montaram grandes desmanches que estavam vendendo peças em escala quase que industrial. Aí cresceu muito a estrutura econômica, o faturamento dos desmanches, e aí, a partir do momento que cresce, maior demanda, né? Rouba mais carro. Aí começaram a roubar carros na área da classe média e da classe média alta. Começaram a roubar carros nos jardins.
Começaram a roubar carros em Higienópolis e tal. Aí a classe média foi pra cima do PSDB. Meu amigo, o governador Geraldo Alckmin, à época, no instante, mandou a Polícia Civil, trocou os comandantes, ir pra cima dos desmanches. A partir do momento que saiu fechando os desmanches, o roubo de carro começou a diminuir, até deixar... Ainda existe roubo de carros em São Paulo, obviamente, mas não é mais o que foi há 15 anos atrás. E aí, veja, cá entre nós, todo mundo sabia onde é que ficavam os desmanches. Todo mundo sabia. Só que, assim, não existia uma pressão política para desmontar aquele esquema, porque naquele esquema estava só prejudicando majoritariamente o trabalhador, né? Tinha vários policiais, vereadores, ganhando naquele esquema. Chegou um momento que a pressão política foi de cima, foi muito grande, e, precisamos desmontar isso aqui, porque senão vai dar merda, a gente vai perder a próxima eleição. Ou seja, você sufoca quem tá ganhando com aquela atividade. Você sufoca quem dá cadeia econômica. Porque, repare, se não existe quem compre o carro roubado, não há incentivo econômico para roubar carro. Aí uma pessoa ou outra pode roubar por N motivos, tá com problema de adicção de drogas, ou tá com dívida com a agiota, enfim. Há N possibilidades de um ato delituoso. Mas se não existe uma cadeia criminosa organizada para puxar a demanda, não faz sentido o roubo de carros crescerem. Show? Exemplo mais recente. No Piauí, um governo que eu nem gosto, diga essa passagem, mas o governo chegou para as empresas de telefonia e falou, menino, todo celular lá tem um registro, né? Como se fosse um IP do celular, o meio do celular. E ele falou, vamos acabar com esse negócio aí, de o celular for roubado, você deixa o celular funcionando normalmente. Porque o Brasil tem um número muito maior de celulares do que de pessoas, é porque dentro das coisas as empresas de safadeza sabem que o celular é roubado e para ela tá tranquilo. Que bom, vou vender outro. Vou vender outro. E o celular roubado vira um consumidor de serviço também, de aplicativo, de produtor de dados e por aí vai. Aí o governador Rafael Fontelli chegou para as empresas e falou, isso aqui no meu estado vai acabar. Foi registrado que o celular foi roubado, vocês vão bloquear imediatamente. E aí só desbloqueia quando o celular for resgatado pela polícia. Caiu em 60%. Caiu drasticamente, né? O celular, pô. E a polícia começou a ligar pra várias pessoas, né? Com o celular recuperado, mandando buscar. Inclusive o Pimentel falou isso pra gente. E a partir... E sem tiro, porra de bomba, sem estar matando, fazendo chacina e tal. E a partir dos informes das operadoras, a partir do e-mail lá do celular, onde é que o celular tava pra descobrir tranquilamente onde é que era ponto de receptação. Dava pra descobrir... Inclusive dá pra fazer um trabalho de inteligência. Opa, tem uma informação que tal ponto aqui tem 5 mil celulares roubados. Aqui é um ponto de receptação. Antes de estourar esse ponto, vamos ver quem comanda. Vamos ver quem são os líderes. Vamos ver... Então assim... Não é muito difícil. E aí, além de providências básicas, Robertinho, como, por exemplo, iluminação, circulação de pessoas, estimular, por exemplo, todo mundo sabe, meu Deus do céu, todo mundo sabe que quando você sai do Marco Zero em direção à Conta Boa Vista, o momento mais perigoso de assalto é quando você atravessa a ponte e tá chegando próximo da Praça do Diário. Aí você tá chegando próximo da Praça do Diário, aí depois você anda pra Praça do Diário, aí tá chegando ali na Guararapes, aí todo mundo sabe que os lugares de maior perigo de assalto nesse trajeto, que é um trajeto clássico do centro do Recife, é sair do Marco Zero, próximo da Praça do Diário, e ali mais ou menos na Avenida Guararapes. Porra, bicho, se todo mundo sabe, ilumina melhor o lugar. Posiciona a viatura ali, posiciona a guarda, sabe? Posiciona ali. Tipo assim, hoje com a ferramenta da internet, é muito tranquilo. Com a ferramenta da internet, câmeras e por aí vai, é muito tranquilo você ter um mapeamento de quais são os pontos de maior ocorrência. Em que horas? Por quê? Como? E dar respostas concretas pra isso. Só que aí vem uma série de jogos de interesse que é, na prática, não é interessante, por exemplo, pro comandante do batalhão reduzir o número de assaltos na sua jurisdição. Porque isso... Ninguém liga, tá ligado? Ninguém liga. Isso não é isso que dá ponto político. Não é importante para um delegado, por exemplo, zerar suas estatísticas de investigação de homicídio. Ninguém liga. Não. Por que não? Claro que não. Vai prestar um bom serviço. Vai. Não, mas tô dizendo que ele faz de sacanagem, não. Mas tô dizendo assim, não há um estímulo na própria dinâmica da administração pública. Entendi. Tipo assim, isso não vai reverter em nada. Em Pernambuco, em média, só 30% dos homicídios são investigados. Show? 70% não. O cara chegou ali, sentou, vai cair o dedo na conta e tudo bem. Agora, quando cai um caso famoso... Quando cai um caso de mídia, tipo o famoso caso de Serrambi, aí sim. Aí trabalhe. Aí trabalhe, porque aí vai gerar um bonde, vai gerar não sei o que e tal. Veja, não há, inclusive, a própria lógica, por um tempo, na época do governador do Campos, o governador do Campos fazia um negócio imbecil, que era premiar o policial pela apreensão de drogas, não importa a quantidade. Aí, o policial com um salário baixo, começou a andar com o que, Robertinho? Kit forjado. Aprendi aqui, 200 gramas de maconha. Olha, aprendi aqui, 2 pedras de crack. O governador do Campos, a população carcerária de Pernambuco explodiu. E a violência? Foi reduzida? O cara disse, claro que não, pô. Então, se cria um estímulo negativo. Você não cria estímulos objetivos para resolução efetiva de crimes. Você não cria estímulos objetivos para redução de assalto. Você não cria estímulos objetivos para desestruturação de cadeias criminosas. Percebe? E aí a gente vai pro terceiro ponto, que é, irmão, para enfrentar a facção, Robertinho, esse negócio, essa imbecilidade de Renan Santos, de direito penal do inimigo, tem que sair matando todo mundo e por aí vai. Veja, o líder da facção, ele não tá na favela, trocando tiro. Aí você mata o jovem que tá lá pegando em arma, dando tiro na polícia, levando tiro. Aí matou ele. Mas beleza. A facção continua funcionando, ela vai recrutar outro, né? Ou não vai? Porque assim, se mata muito, né? Membro do Comando Vermelho no Rio de Janeiro há anos, né? Há anos. Reduziu a violência? Não. Reduziu o poder do Comando Vermelho? Não. E por que não? Hoje, no Brasil, as facções funcionam como empresas capitalistas. Só que empresas capitalistas a partir de uma estrutura ilegal, de
de uma concorrência capitalista regulada pelas armas. Então, hoje o PCC, a sua maior lucratividade não é nem com drogas. É, por exemplo, com o comércio de combustível. Sabe quem foi que abriu espaço para o comércio de combustível das facções criminosas? Foi o governo de Michel Temer. Porque ele tirou o poder público do comércio de combustível, privatizando a BR Distribuidora, estimulando a importação de combustível e aplicando a política chamada PPI, Política de Paridade de Importação. Foi ela que abriu espaço para o crime organizado tomar de conta do mercado de combustível. Em paralelo a isso, reduziu o financiamento da agência reguladora que tem que fazer a fiscalização. Aí, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas é um número ridículo, assim, de trabalhadores públicos para fazer a fiscalização dos postos de gasolina e combustível do Brasil inteiro. Tá ligado? Então, assim, a ficção. Não tem fiscalização, né? Porra, vamos tirar dinheiro do PCC? Bora retomar a distribuição pública de combustível. Aí você tira bilhões do PCC. Aí o PCC não tem dinheiro pra contratar soldado, pra subornar a autoridade, pra comprar arma. Peraí. O Comando Vermelho e as milícias no Rio de Janeiro ganham com a distribuição ilegal de internet. Vamos garantir internet enquanto direito universal? E acabar com esse negócio de pagar por internet residencial? Quer vender serviço de internet? Vende serviço de internet empresarial. Plus, Mega... Acabou, né? Acabou nas principais fontes de dinheiro do Comando Vermelho e das milícias. Não, mas peraí, o Comando Vermelho tá ganhando muito dinheiro, parece que é a terceira maior fonte de financiamento com distribuição de gás de cozinha. Vamos retomar a monopólio estatal da distribuição do gás de cozinha? Porque assim, não é uma facção. Pra quebrar as pernas de uma facção, eu preciso quebrar o financiamento dela, eu preciso quebrar o armamento dela e eu preciso quebrar a liderança dela. Porque senão o que é que vai acontecer? Vamos imaginar, tu é o velho da van. Vamos imaginar que o velho da van é uma facção, é? As lojas da van são uma facção criminosa. Aí eu chego na loja da van e toco fogo numa parte da loja e mando 5 funcionários pro hospital. O grupo da van vai continuar funcionando, né? Não vai? Vai, né? Ele vai mandar lá, vai contratar mais funcionário, vai consertar. Aí, uma semana depois, eu chego lá em outra loja da van, quebro a vidraça e mato mais 4 funcionários da van. O grupo da van vai continuar funcionando, não vai? Vai. Ele vai só substituir as peças. É isso que a facção faz. Ah, chega na favela, mata um bocado de gente, mata gente inocente, pratica racismo, violência sexual, traumatiza as crianças, acaba com família, deixa a família destruída, barbariza, deixa corpos no meio da rua, e não sei o que. Aí, beleza. Acontece o que com o dono da facção? Nada. Acontece o que com o financiamento da facção? Nada. Acontece o que com o armamento da facção? Nada. Agora, Rodrigão, por que não pode pegar no financiamento da facção? Porque aí chega diretamente na Faria Lima. Aí é difícil, né? Ninguém quer falar, né? Chega diretamente na Faria Lima. Por que não pode pegar no tráfico de armas? Sabe qual é o país do mundo que faz campanha ativa contra qualquer forma de controle na venda de armas? Estados Unidos. Hoje, Robertinho, essa informação é importante. Tu é uma empresa dos Estados Unidos. Aí tu vendeu 10 mil fuzis para uma empresa de segurança privada aqui no Brasil. A tua empresa não é responsável pelo destino final desses fuzis. Saiu de lá meio que foda-se. Saiu de lá meio que foda-se. E aí todo mundo sabe, tá no balancete dessas empresas. A taxa de lucro que elas vão ter é a partir do comércio ilegal de armas. E se você parar de comprar, eles ainda reclamam. Né? Os Estados Unidos, em todos os espaços da ONU, os Estados Unidos são contra aumentar o controle ao comércio de armas. Sabe? Então vamos aqui. Por exemplo, quer fazer um debate sério, a gente deveria restringir a entrada de armas no Brasil, de maneira ampla, inclusive por meios legais. Porque a gente sabe que a entrada de armas por meios legais acaba dando ensejo para armamento de facções. Só que aí fazer isso vai quebrar uma cadeia econômica poderosíssima, né? Então, veja, ninguém alisa bandido. Pelo contrário, a gente quer pegar os bandidos de verdade. Eu quero pegar... Peraí, pô. Então, segundo o promotor Lincoln Gakia, o PCC tá faturando bilhões de reais por ano. Bilhões de reais por ano? Não existe faturar bilhões de reais por ano sem passar pelo sistema bancário oficial. Eu quero pegar os CEOs de cada banco, de cada fintech que estão envolvidos com lavagem de dinheiro. Bora? Eu quero pegar cada um deles e colocar na cadeia. Bora? Segundo dados do próprio GAECO, que é um dos principais órgãos do enfrentamento ao crime organizado em São Paulo, segundo dados do próprio GAECO, a venda de combustível é a segunda maior fonte de financiamento do PCC. Eu quero tirar a venda de combustível da mão do PCC. E aí, quando foi que o PCC entrou com tudo na venda de combustível? Quando privatizou a BR Distribuidora. Eu quero pegar de volta a BR Distribuidora. Que o Estado volta a ter um monopólio público, monopólio não, que nunca teve, né? Um protagonismo público na distribuição de combustível. E aí, bora? Eu quero combater o papel do PCC, por exemplo, no transporte coletivo em São Paulo, porque tem várias denúncias de empresas privadas que são, na verdade, laranjas do PCC. Se a gente estatiza o transporte coletivo, e aí? Acabou, né? Como é que o PCC vai entrar lá? Então, esse é um debate sério. Aí é muito bom, frente ao medo e à revolta legítima das pessoas, chegar aqui, não, tem que matar bandido, tem que dar tiro, atirar em todo mundo. Show, é isso, ninguém gosta de bandido não, mas vai resolver? Tá resolvendo? É feito isso já há 30 anos. E um bocado de inocente, trabalhador, trabalhadora, sendo morta. E não só, e veja, até a pessoa que é bandido não existe pena de morte no Brasil não, viu? E se você legitima um policial matar uma pessoa que tá roubando o celular, esse mesmo policial pode, numa briga, numa discussão, em qualquer situação, matar você. Tá acostumado a matar, pô, tá matando toda semana, né? Porque afeta o psicológico, né? A subjetividade das pessoas. Tá matando direto? Por que não matar numa briga de trânsito? Por que não matar numa briga num bar? Por que não sair desdobrando formas de violência? Enfim. Então esse é o debate real, Roberto Andrade Borracha Filho. Obrigado pela resposta. Antes de ler o superchat aqui, eu queria te Só podia ser mais curta, né? Eu acho que, principalmente em assuntos complexos, não dá pra você dar uma